Bolsonaro está especializado em fazer duas coisas em público, chorar e dar fiasco, porque novamente ele teve mais um episódio de fiasco público, de baixa mobilização e engajamento. Ele está fazendo agora comício em padaria, para parecer que tem bastante gente ali com ele, mas não tem ninguém. E os chororôs, nossa, os chororôs eles são eternos. Ele quis desqualificar o relatório final da CPI, bem que os bolsonaristas não reclamaram do relatório não, o abandonaram. E ele tomou uma invertida da Elisiane Gama, que foi relatora, falando o seguinte: olha Bolsonaro, você tá com medo de ser preso, por isso está falando tanta besteira, porque esse relatório vai ser importante para prendê-lo. Ele começou a falar: foi um desastre 2022. Bolsonaro, você foi um desastre, para de chorar. O que o Bolsonaro tem que fazer para parar de chorar? E você concorda comigo que essas aparições públicas dele são um fiasco de público? É muito chororô. Você concorda comigo que ele é um chorão? Então deixa o seu like e se inscreva no canal. Não se engane pelos vídeos do Bolsonaro, porque eu tenho visto alguns vídeos dele, dessas aparições públicas, e tudo tem sido um verdadeiro fiasco. Não, mas ele mobiliza muita gente, não mobiliza nada. Não mobiliza nada. Sabe por quê? Porque agora ele tá usando uma outra estratégia. Ele acha que nós somos bobos. Bobos são os gados deles. Porque o PL tem um PL mulher, agora o Valdemar Costa Neto vai fazer o PL mais 60 para idosos e o PL pet. Não tô brincando, é verdade. Por quê? Porque tem tanto bovino que segue o Bolsonaro que eles precisam ser filiados ao PL, então por isso que fizeram o PL pet. Mas aí o que tá acontecendo? Ele reclamou num evento lá em BH que não tinha ninguém, porque era um evento público, aberto. E agora, o que ele faz? Ele faz eventos em espaços semi-abertos, como por exemplo, uma padaria, uma churrascaria, porque aí vai gente lá, tem pouca gente, o espaço é pequeno, parece ter uma multidão. E ele foi a uma feira hippie lá em Goiânia. Por quê? Porque tem sempre uma mobilização, mas tem pessoas que não estão nem aí pra ele. Mas elas estão lá comprando, interagindo, vendo o artesanato, então parece que tem uma multidão em torno do Bolsonaro. Tudo estratégia para esconder o fiasco que é a mobilização de Bolsonaro. Porque isso tem sido um desastre e não 2022. Porque ele disse que 2022 foi um desastre. O desastre. Fui pego por um desastre. Eu nem sei como isso aconteceu, como que eu fui capaz de perder, né? Mas isso é página virada. Mas sempre insinuando que houve algum tipo de fraude. Michele também fez isso. Michele falou o seguinte: Bolsonaro não perdeu 2022, Bolsonaro venceu. Aí depois ela fala o seguinte: Bolsonaro venceu porque ele fez a maior bancada conservadora da história. E aí vem o Dudu Bananinha e diz: a esquerda ganha sabe-se lá como. Sempre com insinuaçõezinhas, né? Eles nunca falam direto, porque se eles falarem direto, eles podem acabar sendo prejudicados pelo inquérito das milícias digitais. Então eles sempre insinuam meias palavras, mas os apoiadores de Bolsonaro, eles sabem muito bem o que o ex-presidente está querendo insinuar. E não houve, assim, desastre nenhum. O desastre aconteceu com o governo Bolsonaro. Isso foi o grande desastre. Por que a esquerda ganha? A esquerda ganha, Eduardo, porque o seu pai foi um péssimo presidente. O seu pai massacrou as pessoas e pelo fato de ele ter sido o pior presidente da nossa história, ele foi derrotado. E não adianta continuar com esse chororô de perdedor que vocês estão tendo. Como perdeu, foi um péssimo governo. Só que eles fazem isso para perpetuar uma constante campanha eleitoral. Bolsonaro está em campanha, pessoal, desde 2018. Ele não saiu do palanque. Isso acabou sendo como uma estratégia de governo, mas agora é uma estratégia para manter o engajamento. Por que estratégia de governo? O Steve Bannon, que foi um dos mentores da campanha do Bolsonaro, diz que é muito melhor você governar para aqueles que votaram em você do que para todos. Porque apesar de você governar para todos, você não vai receber o voto de todos. Então se você governar para poucos, você consegue uma votação suficiente para vencer a eleição futura. Foi isso que Bolsonaro fez durante todo o seu mandato. Bolsonaro não é um político de políticas públicas, ele é um político de retórica. Então ele terceirizou o governo dele para o Centrão, colocou o Arthur Lira como primeiro-ministro e ficou fazendo campanha. Foi derrotado, não deu certo, porque era um incompetente. E agora ele volta ao palanque para manter o engajamento dos seus apoiadores. Mas cada vez que passa, eles acabam sendo menores, o engajamento cai.
Ele faz isso porque a vitória dele, pessoal, era necessária para ele não ser preso. A gente tem falado isso desde 2020 e 2021. E por quê? Porque o Bolsonaro, além dos crimes que ele cometeu durante o mandato, ele tinha crimes anteriores ao mandato. Que pelo fato de serem crimes anteriores ao mandato, na hora que Bolsonaro assumiu a cadeira de presidente da República, esses processos eles foram paralisados, como o processo da Maria do Rosário, que agora começou a avançar. Esse processo pode dar prisão para o Bolsonaro. É um dos processos mais espinhosos que a defesa do Bolsonaro está tendo que enfrentar. E agora ele volta, já que o Bolsonaro deixou de ser presidente. Se o Bolsonaro ficasse como presidente, ele teria mais 4 anos aí para empurrar esse processo com a barriga, para deixar caducar, mas não foi isso que aconteceu. Então ele precisa manter o engajamento para que as pessoas possam propagar a narrativa de perseguição. Esse é o jogo do Bolsonaro. Esse sempre foi o medo dele, que se reflete nas falas sobre o relatório final da CPI dos atos antidemocráticos, a CPI do 8 de janeiro, a CPI do golpe. Eu, desde o início, sempre falei que essa CPI não ia dar em nada, mas o relatório foi incorporado pelo Alexandre de Moraes. E um dia antes dele começar a dar todos esses leaks, falar do desastre de 2022, ele atacou o relatório final e também Elisiane Gama, que foi a relatora da CPI dos atos antidemocráticos, ela que é senadora pelo PSD. O Bolsonaro falou que o relatório é desclassificado, assim como é também a senadora que o escreveu. Só que ele tomou uma invertida que era melhor ter ficado sem essa. Porque além dela ter falado que o Bolsonaro sempre ataca mulheres, nordestinos, ela disse o seguinte: Bolsonaro foi o pior presidente da nossa história e ele fala muita besteira porque ele tem medo de ser preso. Isso foi assim, um tapinha de luva de pelica na cara do Bolsonaro para ele ficar bem quietinho. Ele não tem que falar nada do relatório. Até porque quem também poderia falar para endossar o coro dele tá em silêncio, que são os bolsonaristas. Eu fiz um vídeo recente comentando sobre isso e o pessoal veio aqui nos comentários e falaram: não, os bolsonaristas atacaram o relatório, atacaram a relatora Elisiane Gama. Não. Não. O que eles fizeram foi uma oposição ao relatório final, ao modo bolsonarista. Mas depois eles não falaram nada. Quem está espernando é o Bolsonaro. Sabe por que eles não estão falando nada? Porque só Carla Zambelli e Bolsonaro foram indiciados das figuras políticas. Nenhum parlamentar foi indiciado. Nem aqueles que estão sendo investigados. Nenhum. E vocês acham que eles vão reclamar do relatório? Claro que não, o relatório foi bom para eles. Eles têm que reclamar até a página 1. Ou até metade da página 1. Que é para fazer o auê para os bolsonaristas, para o gado. Agora, aprofundar nas reclamações, não, esse assunto já passou, é página virada, bola para frente, porque nós podemos usar esse relatório para nos defendermos na hora que os processos contra nós começarem a avançar. Ora, a CPI fez a avaliação e nós não fomos indiciados, então por que vocês nos estão indiciando? Perceba qual que é a jogada. O relatório foi ótimo para os bolsonaristas, péssimo para Zambelli e péssimo para Bolsonaro. Por isso que eles não estão falando absolutamente nada. Agora, o Bolsonaro tem que falar, porque a prisão dele está sendo construída. Os bolsonaristas o ferraram, essa é a verdade. Eles forçaram a abertura dessa CPI. A CPI foi aberta. Ótimo, teve um relatório final. O relatório final, que eles não conseguiram obstruir, agora vai ser usado pelo Alexandre de Moraes, pelo Ministério Público, também pela PGR, para investigar o Bolsonaro. Uma construção que agora há todo o movimento para prender o Bolsonaro, não por fatos isolados, porque o judiciário sempre considerou que a prisão do Bolsonaro por fatos isolados, como peculato, falsificação de vacinação, era muito frágil. Mas agora há toda essa construção para que ele seja condenado por chefe de organização criminosa. Essa é a condenação do Bolsonaro. E o judiciário agora não está sozinho, porque o legislativo fez um relatório que foi incorporado. Então é o judiciário e o legislativo atuando para prenderem o Bolsonaro. Pode chorar à vontade, pode reclamar à vontade, porque a prisão chegou e o desespero também.